Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, para lermos dos versículos 1 a 8. Eclesiastes 11, de 1 a 8. Assim nós lemos na palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Eu suponho que os seus planos para 2021 foram um pouco mais modestos do que os seus planos para 2020. Acredito que se eu tivesse conversado com você dia 3 de janeiro de 2020 e eu tivesse te perguntado como é que vai ser 2020, talvez você tivesse dito, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E você não fez nada. Você não fez nada. Parece que 2020 é o ano para atestar com a experiência que aquele ditado é verdadeiro. Quando o homem faz planos, Deus ri. Deus ri, sabe de nada. Está planejando fazer isso, fazer aquilo, mas eu é que sei o que vai acontecer. Até aí, tudo bem. Mas sabe qual é o problema? O problema é que a gente pode estar olhando agora para 2021 e pode estar pensando assim, não vou fazer plano coisa nenhuma. Não vou fazer nada. Não vai dar certo mesmo. Você emburrou. Fala emburrar aqui em Goiânia também? Lá em São Paulo, quando a pessoa trava, fica teimosa, emburrou. Falei, esse ano também não vou fazer plano de nada. Não sei o que vai acontecer. E não sabe mesmo. Mas, na verdade, você também não sabia o ano passado. Você só achava que sabia. Eu não vou fazer planos porque pode não acontecer. Pode não acontecer mesmo. Mas isso já era assim o ano passado e continua assim esse ano. E qual é a perspectiva correta, então? A gente emburra ou não emburra? Fica animado de maneira ingênua e faz planos como se a pandemia não estivesse aí? Fica animado de maneira ingênua e faz planos como se o mundo não estivesse enfrentando uma pandemia? Não. Onde está o ponto de equilíbrio? Onde está a sabedoria para enfrentar um ano desse? Está na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos orientar aqui. O livro de Eclesiastes é conhecido como literatura de sabedoria. Literatura de sabedoria serve para dar respostas para a vida prática. Então, eu faço planos para 2021 ou não? Eclesiastes é um lugar para nos dizer isso. Só que, ao contrário do que muita gente imagina que vai chegar na igreja e um pastor com uma determinada unção profética vai dizer, varão de Jeová, eis que te digo, e aí vai dar todas as respostas que a pessoa quer ouvir. Não foi assim que Deus se revelou na literatura de sabedoria. Deus se revelou de muitas formas e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nós lemos isso em Hebreus capítulo 1, e o ápice da sua revelação é Jesus Cristo. Mas dentre as muitas maneiras pelas quais Deus se revelou, você vai encontrar diferenças. Por exemplo, quando Deus se revela ao povo de Israel lá no Monte Sinai, ele fala e o monte treme. Não matarás.
E a voz de Deus é tão grande, e o clangor de trombeta, e a fumaça, e o monte treme, e tudo pega fogo lá em cima, trovões. E Moisés anota. Deus falou, não matarás. Ele vai lá e anota. É uma revelação direta. Deus falou, Moisés anotou. Literatura de sabedoria não foi feita assim. Também não foi feita do jeito como Isaías, como Jeremias ou outros profetas entregaram a revelação. Esses profetas chegavam e diziam ao povo, assim diz o Senhor. Porque Deus havia falado com eles. Fosse em visões, fosse em sonhos, fosse em revelação direta por algum meio que nós não conhecemos. Mas eles diziam, o Senhor disse isso. Literatura de sabedoria também não é isso. Literatura de sabedoria é aquele tipo de conclusão bíblica sobre a vida que um homem dirigido pelo Espírito Santo produziu. Demora mais para produzir. O processo de maturação da revelação no estilo de literário da sabedoria é diferente. Então, homens santos, olhando para o mundo, pensando sobre a vida, refletindo sobre essa existência à luz de tudo aquilo que Deus já revelou, produziram a literatura de sabedoria. E a chancela do Espírito Santo, que através da igreja reconheceu essa literatura como inspirada, nos garante que nós podemos confiar nessas conclusões, porque elas são biblicamente, são divinamente produzidas. Então, literatura de sabedoria, ela foi produzida quando alguém parou, pensou, olhou para a vida, fez umas contas, refletiu, mediu as experiências e depois de pensar em tudo aquilo, disse para nós algumas coisas que nós devemos levar em conta. Não é menos Bíblia do que os 10 mandamentos. Não é menos Bíblia do que Apocalipse, que João teve uma revelação direta. Não é menos Bíblia do que Isaías ou Jeremias. Só é uma Bíblia que deve ser lida e interpretada de acordo com as suas características próprias. Por quê? Porque às vezes nós queremos ler literatura de sabedoria como se fosse um decreto de Deus, e não é. Exemplo comum, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Literatura de sabedoria. Mas é garantido que se você ensinar a criança ela nunca vai se desviar? É? Isso é uma promessa? Muitos tropeçam aí. Não é uma promessa. Isso é uma previsão, isso é uma expectativa razoável, isso é algo que você deve perseguir. Mas não é uma promessa infalível, senão não haveria em Deuteronômio previsão para pais que trouxessem ao apedrejamento os filhos que eles educaram no caminho do Senhor e ainda assim se desviaram. Então a literatura de sabedoria, meus irmãos, ela é fruto desta observação da realidade guiada pelo Espírito Santo e ela é dada a nós por homens de Deus. No caso do livro de Eclesiastes, a maioria das pessoas pensa que esse homem de Deus foi Salomão. É possível, mas eu não acho provável. Olha o que esse pastor está falando. Já chegou na igreja falando que Eclesiastes não foi escrito por Salomão. Eu explico. Está sendo dito aqui que eu venho sendo rei em Jerusalém. E o texto de Eclesiastes faz algumas outras afirmações sobre os reis que vieram antes dele. E quantos reis vieram antes de Salomão? Só Davi, o pai dele, no máximo Saul. E ainda não era em Jerusalém que Saul reinou, então só teria Davi. Então, se fosse mesmo Salomão, não faria sentido esse tipo de colocação. Pastor, mas fala sobre muitas mulheres, fala sobre muitas riquezas, fala sobre muitos projetos. Isso é a cara do Salomão. Verdade, verdade. Isso então nos faz pensar que o escritor sagrado, que pode ser Salomão, mas não parece que seja Salomão, tenha se vestido das experiências de vida de Salomão, tenha olhado a história de Salomão e falado assim, bom, vamos pensar na vida à luz de todas as mulheres e de todos os prazeres carnais que Salomão teve. Vamos pensar na vida à luz de todos os projetos que Salomão teve. Vamos pensar na vida à luz de todo o dinheiro que Salomão teve. Tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. E esse é o grande ponto aqui. Quer você assuma que foi Salomão, como muitos fazem, eu não faço, mas assuma que foi outra pessoa que meio que emprestou o paletó de Salomão para dizer, mesmo que você tenha aquela vida magnânima que Salomão teve, observe o mundo com a lente de Deus e você vai ver que tudo é vaidade. Esse é o ponto. Isso é que interessa. E a palavra vaidade para nós nos faz lembrar daquele sentimento de querer
aparentar-se melhor, mais bonito do que você realmente é. Mas a palavrinha vaidade lá no hebraico significa fumacinha, vapor. Eu pensei num jeito de ilustrar isso aqui. Faz pouco, não faz muito frio em Goiânia, né? Lá em São Paulo, quando faz frio, a gente está falando assim, às vezes, enquanto a gente fala, o bafo solta uma fumacinha. Aqui, quem sabe aquela pamonha com queijo gostosa, que você abriu assim, ela sai aquele bafinho ali? Aquilo ali é a vaidade. Quanto tempo dura aquilo ali? Nada. Você quer mostrar aquela fumacinha para alguém? Fala assim, fica de olho que eu vou abrir e vai sair a fumaça. Quando você abre, viu? Se a pessoa estava olhando para o lado e não viu, não vai ver mais. Essa é a ideia. E a ideia aqui, portanto, tudo é vaidade. O escritor, ele pegou e observou a vida. Vou fazer projetos. Vou construir coisas. Salomão foi um grande construtor. Para quê? Depois eu vou morrer, não vou aproveitar nada. Vou juntar dinheiro. Para quê? Eu vou morrer e outro vai vir e vai gastar tudo. E aí você olha e fala, esse aí tá depressivo, né? É por isso mesmo que Eclesiastes é conhecida como uma literatura de sabedoria pessimista. E aí a gente olha e fala assim, bom, parece que é o caso de pensar em Eclesiastes mesmo, porque se a gente olhar para a perspectiva do ano de 2021, a gente vai ter que admitir, não temos previsão de melhora, não sei quando o meu emprego vai voltar, não sei quando a vacina vai sair, não sei quando a escola vai voltar, não sei quando as minhas vendas vão melhorar, não sei quando a minha freguesia volta, não sei. Tudo é vaidade. Quando você lê as primeiras páginas de Eclesiastes, você vai vendo que o escritor sagrado, com a casaca de Salomão, que foi uma bela de uma casaca, um homem que foi muito rico, que teve muitos projetos, que realizou grandes feitos, que desfrutou de muitos prazeres, que teve conhecimento amplo. Ele olha e fala, mesmo isso que o Salomão experimentou, tudo é um vapor que some muito depressa. É tudo vaidade. E aí, antes que a gente comece a entrar em desespero por essa leitura, a gente vai vendo que ele começa o livro com esse tom de indiferença, de incredulidade, não vai adiantar nada. Mas depois, ao longo do livro, ele começa a mencionar Deus. E ele começa a dizer, esta vida em que você diz que não adianta fazer nada, ela tem que ser contraposta a um outro tipo de vida. Aquela vida onde você coloca Deus na equação. Deus está neste mundo. Nesse mundo onde tudo parece vaidade. Nesse mundo onde nenhum projeto parece dar certo. Nesse mundo onde todas as coisas parecem ameaçadas pela crise, pela catástrofe. Deus está nesse mundo. E se Deus entrou na receita, eu gosto muito de azeite. O que é feito com azeite que pode ser ruim, meu Deus do céu? Você colocou azeite ali com orégano, já ficou bom demais. E quando Deus está na receita, tudo tem que mudar o sabor, tem que mudar o gosto, tem que mudar a experiência. Tudo parece vaidade. O projeto, o amor, a riqueza, a sabedoria. Mas essa é a observação que o escritor de Eclesiastes faz a respeito do que está debaixo do sol. Debaixo do sol. É a expressão que ele repete nos primeiros capítulos. Só que Deus não está debaixo do sol. Deus está acima do sol. Você já teve a perspectiva de olhar para as coisas com um olho diferente? Eu usei, na última vez em que estive aqui, a ilustração que se repetiu anteontem. Vindo de São Paulo para cá agora, já das férias de fim de ano, saí do aeroporto de Guarulhos debaixo de chuva. Estava frio a beça lá em Guarulhos, 17, 18 graus. Um dia feio, tudo cinza. Sabe quando você olha, você não consegue nem ver a linha do horizonte lá, aquele chuvisco, aquela coisa. E de repente decola o avião, quando eu subo, é um azul maravilhoso lá em cima. Um tapete de nuvens branquinhas que dava vontade de tirar foto. Até o humor da gente muda, porque a cor do dia mudou. E essa é a diferença da perspectiva debaixo do sol e acima do sol. E é isso que acontece com o autor de Eclesiastes. Ele começa a dizer, tudo é vaidade. Debaixo do sol, tudo é vaidade. Mas a hora que ele começa a falar de Deus, e vai mostrando que Deus está neste mundo de vaidades,
Ele começa a mostrar para você e para mim que ele fez as contas. Ele colocou num prato da balança uma vida de indiferença, uma vida de incredulidade, uma vida de pessimismo, onde a realidade era observada sem Deus. E depois ele colocou do outro lado esta mesma realidade, mas com Deus na equação. E aí ele percebeu que não dava mais para sustentar o seu pessimismo. Ele percebeu que havia um realismo aqui. A vida é dura, sim, ela é difícil, mas as coisas vão acabar bem. E agora ele prefere esta opção. E ao preferir esta opção é que ele chega neste capítulo 11, quando nós já estamos no finalzinho do livro de Eclesiastes, onde ele começa a dar conselhos. Note, não estamos falando de ingenuidade. Algumas igrejas que você pode visitar vão dizer para você assim, tá tudo bem, eu decreto a vitória, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, todos os seus problemas vão acabar. Nós não dizemos isso. Nós não dizemos isso, porque a gente não controla tudo, e a gente admite isso. Veja o versículo 3, olha só o que está dizendo aqui. Ó. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Até hoje, mesmo com toda a tecnologia, aviões agrícolas que bombardeiam as nuvens com sal e tudo mais, quando chega a hora de chover, gente, chove. Quando chega a hora de não chover, não chove. Aqui em Goiânia, me parece, pelo tempo que eu passei aqui em 2007, que o problema é quando não chove, né? De maio até setembro, o telhado da casa fica até marrom, de tanta poeira que junta. Não chove. E alguém consegue mudar isso? Já elegeram algum prefeito que prometeu que ia chover de maio a setembro? Ninguém vai prometer isso. Lá em São Paulo é o contrário. Chega em janeiro, chove demais. Aí inunda tudo, aí fica tudo debaixo d'água. Quem pode controlar essas coisas? Ninguém pode. E não há ingenuidade aqui, portanto. Quando nós falamos que adotamos a perspectiva bíblica de que Deus está na equação e que, embora tudo pareça vaidade sem Deus debaixo do sol, existe uma expectativa melhor, ninguém está sendo ingênuo de dizer, está tudo bem. Não. Quando a nuvem está carregada, vai chover mesmo e não tem o que fazer. Quando o Covid se espalha, ele pode contaminar muitos. Não tem o que fazer. Eu pedi oração a vocês por um presbítero da igreja Ebenezer que estava doente com Covid, vocês se lembram? Ele morreu. Ele morreu. Certas coisas nós não podemos controlar. Mas, não é só isso. Deus está presente nesse cenário. Você não pode controlar, mas Deus pode. Isso não significa necessariamente que Deus vai mudar as coisas, mas significa que Ele estará conosco, apesar delas. Veja o versículo 5. Versículo 5 vai dizer, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você não consegue impedir a nuvem de se precipitar em chuva. Você não consegue impedir a seca de um longo período de estiagem. Você não consegue impedir o acidente, você não consegue impedir o coronavírus. Mas você não deve se esquecer que todas essas coisas estão debaixo do controle de Deus. Então, a literatura de sabedoria em Eclesiastes, ela é realista. Ela está dizendo que as crises existem, mas ela está dizendo Deus está neste cenário. Observe a vida com os olhos de quem está vendo tudo lá de cima do sol, porque eu observei tudo debaixo do sol aqui, e a perspectiva não foi boa. Eu precisei de olhos melhores. Eu precisei dos olhos daquele que enxerga tudo de lá de cima, para eu poder dizer que as coisas são diferentes. E olhando a vida com os olhos de cima do sol, o escritor sagrado vai nos dar conselhos para uma vida de fé. O primeiro conselho que ele vai nos dar é sobre confiança. Ele diz no versículo 1, lança o teu pão sobre as águas. Alguém aqui já fez isso? Lançar o pão sobre as águas? Não, parece um negócio meio esquisito, não é uma frase meio estranha, né? Quando eu lia esse versículo, a primeira ideia que eu tinha, menino, era quando chovia muito e ficava aquela água correndo para caminho do bueiro na sarjeta, colocar um pãozinho ali e ver o pão indo embora, até cair no bueiro. Será que era isso? Não, não. Lançar o pão sobre as águas não é isso. Mas então o que é? Existem algumas possibilidades. A primeira delas é a agrícola. Lança o teu pão sobre as águas significa, pega a semente de trigo, que então aqui seria um símbolo do pão, e joga nas covinhas que já foram abertas no terreno e que já estão umidificadas.
Parece uma boa ideia, né? Vai plantar. Vai plantar. Seja otimista e plante. Mas ela ainda parece uma hipótese um pouco forçada, porque as águas não parece ser muito uma boa descrição para uma covinha molhada, e o pão é mais do que simplesmente a semente do trigo. Então, nós não vamos por esse caminho. Existe uma ideia de filantropia aqui, significando reparte o pão que você tem, mas ainda não explica bem o que seria lançar esse pão sobre as águas. Mas o contexto fala sobre repartir. No versículo 2, reparte com 7 e ainda com 8, mas parece que isso não explica bem o problema. A melhor explicação que nós podemos encontrar para isso vem da ideia de que o Salomão, sim, aquele que emprestou o paletó para o autor de Eclesiastes, era um grande comerciante. E ele fez comércio com muitas nações ao redor. E ele recebia, por exemplo, madeira do Líbano, o famoso cedro do Líbano, aquela árvore com mais de 40 metros de altura. E como é que essas trocas comerciais eram feitas? Através de navios. Então Salomão mandava trigo, mandava alimento para o Líbano, e ele recebia em troca, depois de muitos dias, ele recebia em troca a madeira. O problema é que isso, naquela época, enfrentava o mesmo tipo de dificuldade que os barcos portugueses que vinham ao Brasil. Você colocava uma caravela na água, mas você não tinha certeza se ela ia voltar carregada de pau-brasil depois. Tinha muito risco envolvido. E se o barco afunda? E se os piratas roubam a carga? Mas a vida que foi medida com Deus na equação está dizendo, confia, faz a tua parte. Faz a tua parte. Lança o teu pão sobre as águas. Então, por tudo isso que eu já falei, é muito provável que o pregador, que é como o autor de Eclesiastes se chama, tivesse em mente uma vida de obediência, que estaria ilustrada na confiança corajosa de quem lança os seus tesouros ao mar, na esperança de receber riquezas oriundas do comércio. E é exatamente isso que Jesus nos manda fazer o tempo inteiro. Quem perder a vida por minha causa, achará. É justamente quando a gente fica agarrado no pouco que tem, e não ousa, e não confia, e não age como se Deus estivesse dirigindo todas as coisas, e a gente se trava, e a gente se paralisa pelo medo, e a gente se encolhe, que a gente contraria a perspectiva bíblica de dizer assim, você está olhando só com os olhos debaixo do sol. Olha com a lente de Deus. Veja como Deus enxerga as coisas lá de cima e lança o teu pão sobre as águas. Esse é um ato de fé que vai contrastar com a atitude desconfiada que está prevista no versículo 4. Veja lá o versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Cegar aqui é colher. Tem gente que vai ficar paralisada pelo medo e nunca vai fazer nada. Está sempre esperando um momento melhor. Sempre esperando um dia mais propício. Sempre esperando um ano que as coisas não estejam tão difíceis. Provavelmente esse dia nunca chegue, diz Eclesiastes. E nós, que sabemos que Deus está no mundo agindo em todas as coisas, e que não entendemos como Ele faz os ossos de uma criança dentro da barriga da mãe, mas entendemos que Ele está no mundo, podemos lançar o pão sobre as águas. Irmão, irmã, essa palavra é uma palavra para nós que andamos muito encolhidos na pandemia, não é não? É muito difícil discernir quando que a gente deixa de ser cauteloso e começa a ser medroso, não é verdade? Toda virtude tem uma fraqueza correspondente e a gente precisa tomar cuidado. Tem gente que é corajosa, mas às vezes está se chamando de corajosa quando na verdade é imprudente. Tem gente que é sincera, mas na verdade está dizendo, eu sou sincero, mas não passa de um grosso. Não, eu sou educado, eu trato disso com paciência. Covarde. É sempre tão difícil, não é? Estabelecer a linha divisória. Mas Eclesiastes está dizendo assim, confie em Deus e lança teu pão sobre as águas porque você vai achar. Épocas de dificuldade não devem tolher os nossos investimentos, em particular os nossos investimentos no reino de Deus. Esta é uma palavra de encorajamento para nós. Deus está presente nesse cenário
que não podemos controlar. Nós podemos não saber o que vai acontecer, mas Deus está no controle. E então, Ele está nos chamando a esse tipo de vida corajosa. Mas não é só para ter confiança, não. Lançar o pão sobre as águas. É para ter uma vida de abundância. Primeira lição, confia, lança teu pão. Mas a segunda lição é, lança bastante. Sabe quando a gente recebe conselhos sobre investimento no mercado financeiro? E os primeiros conselhos que a gente recebe é, começa investindo pouquinho. Porque se você perder, você vai perder pouco. Eu desafio você a encontrar na Bíblia alguém que mande você investir com cautela no reino de Deus. Já que o retorno no reino de Deus é garantido, já que não tem uma única pessoa que tenha dado um copo d'água a um profeta que não vai ficar sem o seu galardão, por que que nós vamos ser tímidos? Por isso o que está sendo dito aqui não é lança a tua sobra. Lança 30% da sua poupança sobre as águas. Lança apenas o lucro deste último semestre, preservando aquelas propriedades para uma futura emergência. Não é isso que é dito aqui. Aqui é dito, lança o teu pão. Lança aquilo que você ia comer. Investe pesado. Investe pesado. Porque Deus está neste mundo torto. Deus está agindo neste cenário difícil debaixo do sol. Isso é ilustrado no versículo 2. Olha o que o versículo 2 diz. Reparte com 7 e ainda com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Investe, 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 porque você pode precisar. A gente não tem noção do quanto acaba sendo beneficiado por investimentos no reino de Deus. Na última vez em que mudei de campo, fui trabalhar na igreja Ebenezer em São Paulo, logo que cheguei, havia problemas de registro de ata, posse do pastor, documentos no cartório, e eu não pude ter convênio médico. E naquele pequeno espaço em que eu fiquei sem convênio médico, minha filhinha Carolina teve um problema de intestino. A família da minha esposa costuma ter dificuldades intestinais. E aí, então, a Carolina estava tomando antibióticos fortes para o intestino. É alguma coisa desse jeito. Depois minha mulher vai me dar uma bronca, ela deve estar me ouvindo. Né? Meu bem, eu não sei falar melhor do que isso, eu te juro, tá? Mas era algum remédio que estava tomando para o intestino. E aí ela pegou uma infecção de ouvido. E tinha que tomar remédio para o ouvido. Só que ela não podia tomar remédio para o ouvido pela via oral. Porque o intestino estava muito fraco, não ia aguentar o remédio para o ouvido. Precisava internar. E eu não tinha convênio. E de repente, aquelas coisas que a gente só percebe quando a hora chega. Aparece um irmão de uma outra igreja onde eu já trabalhei, que trabalhava no hospital. Aparece um outro irmão que trabalhava na área da advocacia. Aparece um outro irmão que trabalha com outros assuntos. E quando eu percebi, havia uma multidão de gente que já esteve na minha vida e eu já estive na vida daquelas pessoas que estava ali pronta para me amparar. E eu nunca tinha percebido que ao passar a vida semeando o evangelho e a comunhão cristã na vida dos outros, chegou uma hora que eu precisei e que eu estava colhendo. Eu conheço isso aqui. Eu sei, eu já experimentei isso aqui. Reparte com 7, com 8, ajuda, faça o bem. Uma hora ele vai retornar. Então a gente não pode ser tímido, não. Não é para lançar 10% das sementes que você tem na mão sobre as águas. É para lançar o teu pão. É para investir com abundância, naquela certeza de que você vai achar. Nem todas as suas iniciativas vão prosperar, viu? Isso aqui não é uma declaração profética de que você vai ser vitorioso. Olha lá o versículo 6. Veja. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Tá vendo? Faz bastante, sabe por quê? Porque algumas vezes vai dar certo, outras vezes não vai mesmo, não. Outras vezes não vai. Eu também já tive experiência disso. Eu fui para o seminário dando aulas de piano. E desde o momento em que eu comecei a dar aulas de piano até uns 10 anos atrás, quando eu parei de contar, eu devo ter dado aula de piano para mais de 200 pessoas.
Tem um maestro que surgiu dessa história, tem uns 4 pianistas de igreja e um que apostatou, virou baterista. Brincadeira, nada contra a bateria. Mas de 200 pessoas, quantos estão hoje na igreja tocando? 10. E infelizmente é mais ou menos isso mesmo que acontece. A gente investe. Quantos começaram e pararam? Quantos começaram e foram até um tanto e depois mudaram? É assim, semente é assim. Mas a gente tem que lançar o pão, e com abundância, e com confiança, diz o pregador. Uma terceira lição, paciência. Paciência. Onde é que está o paciência no versículo 1? Lança o teu pão, porque depois de muitos dias. Ah, se tem um negócio que a gente desaprendeu é a tal da paciência, não é? Eu me lembro quando criança ia no restaurante com meu pai, a gente ficava esperando 40, 50 minutos o prato à la carte ficar pronto. Hoje em dia não tem mais isso, é tudo já ali, o buffet está pronto, é rápido demais. Uma refeição daquelas que a avó fazia, quanto tempo demorava? Hoje em dia você tira do freezer, põe no micro-ondas, aperta 3 botões. A gente está ficando impaciente. A gente não tem mais aquela calma de ir para a biblioteca, pegar livros, tirar da estante, porque tem tudo no celular, gente. Mas não é assim que funciona. Tem que insistir, e muito. E tem que tomar muita negativa ainda, tem que lutar bastante. Tem que esperar. O comerciante citado aqui pelo pregador, ele teve que ter paciência. Lançar o pão sobre as águas para depois de muitos dias achar. Eu espero ter outras oportunidades de comentar isso com os irmãos, mas talvez alguns já tenham percebido. As leituras e as músicas que nós propomos na liturgia são sempre para te ajudar no sermão. Quando é que nós lemos na liturgia de hoje que alguém teve que esperar bastante para acontecer alguma coisa? Você lembra do que a gente leu no culto hoje? A gente leu que Abraão, depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Você sabe como é que foi a história do Abraão? Quando ele tinha 75 anos de idade, Deus falou, vou te dar um filho. Já era meio difícil para ele com 75 anos. A esposa era estéril, ele já estava idoso. E as coisas foram passando. E ele então com 86 falou, vou dar uma ajuda para Deus. Já passou 11 anos aqui. E ele pega e faz um filho com a serva Agar. E Deus fala, não é esse. Espera mais. E ele espera mais 13, quando totalizam 25 anos, quando ele está com 100 anos de idade, é que o Isaac chega. E o Isaac chega daquele jeito, quando Abraão já tinha 100 anos, quando Sara já tinha 90, que era para ficar claro que esse não foi um filho que Abraão conquistou pela sua força, pelo seu mérito, pela sua capacidade, mas foi um filho que Deus deu para ele. Porque Deus está no cenário, lembra? Lembra da observação do pregador? Sem Deus tudo é vaidade, sem Deus não adianta projeto nenhum, mas com Deus eu posso confiar e lançar o pão. Eu posso fazer isso abundantemente, não é lançar qualquer coisa, é lançar o meu sustento. E eu posso fazer isso e esperar. Ah, pastor, mas o Abraão morreu sem receber a terra. Você acha mesmo que ele vai ficar sem receber a terra? Sabe qual é o nosso problema? A gente está olhando tudo só debaixo do sol. Debaixo do sol, o Abraão morreu e ele não teve terra nenhuma em Canaã. Só o sepulcro da Sara que ele comprou lá em Hebrom. Mas depois que ele faleceu, séculos depois, a sua descendência tomou posse da terra de Canaã. Aí você fala, então se cumpriu. Não também, porque eles foram expulsos. E olha a brigaiada que está naquela terra até hoje. Mas nós estamos olhando para um novo céu e uma nova terra, nos quais a descendência de Abraão vai tomar posse do mundo criado todo e restaurado por Deus. Cuidado para você não pegar uma amostragem que só inclui as coisas debaixo do sol. Olha com os olhos lá de cima. Calma. No fim vai dar tudo certo. E se não deu tudo certo ainda, é porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Nós precisamos de paciência. Por isso que nós lemos em Gálatas, capítulo 6, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Foi esse o texto? E não foi isso que o seminarista Fábio destacou? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Sem medo, então, depois que eu tiver enfrentado a morte, eu terei na glória a minha vitória, eu verei o meu Jesus, porque ele está vivo.
Percebeu por que cantamos estas músicas? Percebeu por que lemos estes textos? Porque precisamos aprender e lembrar estas verdades. Confie. Faça isso com abundância, não de maneira comedida. Espere. Tenha paciência. E por fim, expectativa. Você conhece a palavrinha spoiler? Você conhece isso, né? Você está assistindo aquela série no Netflix e vem alguém e faz uma pergunta para você da outra temporada. Aí você fala assim, ah não, ele vai morrer? Aí parece que já estragou a surpresa para você. Às vezes a gente não gosta de saber notícias do futuro, mas às vezes a gente gosta. Quando a gente está quase com vontade de desistir de um negócio, e alguém chega e diz assim, ó, eu posso te garantir que isso aqui vai ser um bom investimento, e aí você se anima e vai lá e faz, na certeza de que o seu retorno virá, você fica mais animado. E a Escritura está nos dizendo, depois de muitos dias, depois de esperar com paciência, você vai achar. Então você pode fazer isso com expectativa. Não estamos sendo chamados ao derrotismo. Não, sabe o que é? Eu tenho que vir aqui na igreja hoje, eu tenho que evangelizar, eu tenho que dar o dízimo, porque Deus mandou e... Sabe como é que é? A gente é crente, essa vida de crente a gente tem que ser certo, né? Essa não é a vida que Deus nos chamou para ter, irmãos. Nós somos chamados para uma vida cheia de expectativa diferente. Eu estou aqui hoje em nenhum outro lugar do mundo, porque este é o melhor lugar. Sobre Deus e sobre a sua palavra, e sobre aprender sobre Ele, e sobre estar na companhia dos meus irmãos, é isso aqui que eu vou fazer por toda a eternidade. E o prazer é esse. Jesus me falou que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. Sabe por que o céu não vai ser um lugar chato? Porque eu vou estar cada dia conhecendo mais sobre Jesus. Eu vou estar cada dia descobrindo uma verdade mais maravilhosa sobre Ele, me alegrando mais na companhia dEle. Porque eu fui criado para isso. O fim principal da minha existência é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então eu posso lançar o meu pão, eu posso confiar em Deus, eu vou fazer o que o Senhor está mandando, eu vou ousar, e eu vou fazer isso sem comedimento, eu vou fazer isso com abundância, vou lançar o meu pão, eu vou esperar, vai demorar muitos dias, mas eu vou esperar com uma expectativa tremenda, porque eu vou achar, eu não vou perder, eu não estou jogando meu tempo fora, eu não estou brincando com probabilidades aqui, eu estou jogando um jogo ganho, nós somos vencedores, irmãos. Mas nem sempre é aqui, nem sempre é agora. E nem sempre dá para ver só com os olhos debaixo do sol. Um dos problemas da teologia da prosperidade é que ela quer enxergar a prosperidade só com o olho de quem está debaixo do sol. E a prosperidade verdadeira tem que ser vista com os olhos lá de cima. Mas isso não significa que nós não cremos na vitória, na abundância, na recompensa, nas promessas. Porque nós vamos achar. Essa é uma atitude contrária àquela que é mostrada aqui no versículo 4. Veja lá. Quem somente observa o vento nunca semeará. Quem olha para as nuvens nunca cegará. A gente sai fazendo o que precisa fazer, porque a gente não está olhando para as circunstâncias. A gente está olhando para Deus. Portanto, meus irmãos, quando nós pensamos nisso, nós nos lembramos de versículos como Hebreus capítulo 6, verso 10, que também foi lido. Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. Nós lemos na palavra de Deus também, em 1 Coríntios 15, 58, a respeito de que devemos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nada que fazemos para Deus é inútil, nada que fazemos para Deus é vaidade, nada que fazemos para Deus é vapor. Essas coisas ficam. Como que lemos lá em Apocalipse, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Você não vai levar o seu talão de cheque no caixão. Não adianta ser enterrado com os seus anéis, você vai apodrecer. Mas as suas obras, elas vão junto com você. Então lança teu pão sobre as águas, irmão. Então acredita, então trabalha, então serve, então confia, então espera, calma. Porque 2021 vai ser um ano maravilhoso. Com pandemia ou sem, com vacina ou sem, morrendo alguém da minha família ou da sua ou não, sobrevivendo ao ano ou não,
Se Deus estiver na nossa equação, nós podemos ter uma vida abundante e maravilhosa. Porque vai ser uma vida vivida com os olhos acima do sol. Essa vida não é inútil. Essa vida não é vaidade. Essa é a vida que vale a pena. Portanto, meus irmãos, o mundo é imprevisível. Nós não podemos controlá-lo. E não vamos prometer isso para você. Não tem ninguém aqui decretando palavra de vitória para você debaixo do sol aqui e agora. O decreto de vitória que diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus é acima do sol, com as lentes de Deus. E essa é uma certeza que você pode ter. Deus nos garante isso. E como é que você e eu, sabiamente, vamos levar isso em conta? Vamos confiar, irmão. Vamos trabalhar. Eu não sei dizer, irmão, onde é que está para cada um de nós aquela fronteira entre o cuidado e o medo. Entre a sabedoria de guardar-se, a tolice de se expor, ou a coragem de confiar em Deus e fazer aquilo que é certo. Mas pergunte a você mesmo, tendo estas coisas em perspectiva, seu comportamento diante dessa pandemia tem sido o comportamento de alguém que confia em Deus? Ou você está vivendo uma vida toda travada e toda repleta de medo, porque você só está observando a catástrofe com o olho de quem enxerga só as coisas debaixo do sol? Será que a falta de fé em Deus, o medo, tem prejudicado você, tem paralisado você? Quando você pensa no investimento que você faz em Deus, você está investindo todo o teu pão ou você está dando as migalhas? Você está dando a Deus a sua vida ou a sobra que não te interessou? Você está se lançando com confiança em Deus, sem reservas? Quão comedido você está sendo na sua consagração ao Senhor? Você está semeando pouco? Já ouviu falar da lei da semeadura e da colheita? Quem semeia pouco, também pouco, ceifará. Será que você não está impaciente? E quem sabe os retornos do mundo te parecem mais rápidos e mais atraentes? E você não está disposto a investir agora para colher depois? De quem ou do que você já andou desistindo? Será que você não está olhando muito para as nuvens e olhando muito para o vento? Sem paciência? E por fim, você está marcado por uma expectativa encorajadora? Você sabe que vai dar tudo certo? Você confia que nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem a morte vai poder separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Você confia nisso? Uma última palavra que eu gostaria de deixar com você é a seguinte. Isso aqui é literatura de sabedoria. E sabedoria costuma ser oferecida no YouTube. Não precisa vir à igreja para ouvir sabedoria. Mas escuta bem o que eu vou falar. Não precisa vir à igreja para ouvir sabedoria. Mas precisa vir à igreja para ouvir a sabedoria divina. Homens têm sabedoria. E provavelmente Mário Sérgio Cortella ou tantos outros, Leandro Carnal, pudessem te dar alguma palavra de encorajamento no meio da pandemia, dizendo, olha, você está se encolhendo à toa. Olha, você está muito comedido à toa. Não deixe o medo te paralisar. E talvez alguém num curso de coaching ou num curso de RH, de aperfeiçoamento pessoal, pudesse voltar e dizer, eu concordo com isso aí que o pregador do livro de Eclesiastes diz. Eu ouvi isso lá no treinamento da minha empresa. Mas a diferença que nós temos aqui é que esta é uma observação que leva Deus em conta. E é uma observação que tem que nos fazer diferentes do mundo, porque nós somos o povo de Deus. E Deus, que se revelou de muitas formas e de muitas maneiras, em muitas ocasiões, teve o ápice da sua revelação em Cristo. E o que torna esta sabedoria distintivamente cristã é o fato de que Jesus Cristo a aplicou.
Você consegue dizer que Jesus Cristo confiou no Pai ao ponto de entregar a própria vida? Você consegue imaginar eu pedindo para você subir nesse degrau aqui e eu fico lá embaixo e falo, agora se joga de costas, que eu vou te pegar. Você não ia ficar meio assim, será que esse homem me aguenta? Mas quanto mais morrer na esperança de que você pudesse ser ressuscitado. Pois Deus o Filho confiou em Deus o Pai ao ponto de entregar a sua própria vida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele, bem antes de morrer, já estava dizendo que iria ressuscitar, porque ele sabia que depois de esperar com paciência, ele receberia. Ele deixou a sua glória e veio aqui nascer humilde. Acabamos de celebrar o Natal. Foi aprender a andar, foi aprender a falar, foi aprender a ter contingência urinária. O Filho de Deus, gente, usava fraldas. E ele teve paciência com todas essas coisas porque ele sabia que haveria de vencer e de receber um nome que está acima de todo nome. Nós temos o exemplo de que estas coisas são verdade. E o exemplo supremo é Cristo. Quanta paciência ele teve. Quanta resistência ele teve. Que investimento absurdo ele fez da sua própria vida. E ele já recebeu tudo de volta. E ele está esperando eu e você lá para fazermos a mesma coisa que ele. Negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, segui-lo para receber dele, lá na glória, a nossa recompensa. Irmão, o que eu falei para você hoje? Eu falei que o ano de 2020 vai ser difícil. Tem coisa que não dá para mudar. Tem coisa que não dá para mudar. Eu estava deixando para trás aqui. Tem um versículo que diz aqui, versículo 3. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Naquela época, quando uma árvore pesada caía, não dava para chamar a retroescavadeira para tirar. Não dava para chamar vários lenhadores com serrote de aço e fazer um mutirão. A árvore caiu, vai ficar. A estrada que mude agora. Tinha certas coisas ali que não tinha o que fazer. E ainda hoje tem. O que dá para fazer diante dessa pandemia? Não tem o que fazer. Eu não estou prometendo a você um ano maravilhoso debaixo do sol. Mas eu estou, em nome de Jesus, convocando você a resistir a um medo que paralisa. Eu estou convocando você, em nome de Jesus, a resistir àquele comedimento que diz, não sei se me dedicarei a Deus, não sei se servirei ao Senhor, não sei se farei isso ou farei aquilo, como alguém que não colocou Deus na balança. E não sabe que no tempo certo, quando a gente não desfalece, quando a gente não desanima, a gente colhe. Eu não estou pedindo a você que seja imprudente. Não estou encorajando você a ser irresponsável. Eu acredito que você terá sabedoria para administrar essas coisas. Mas eu estou sim convocando você em nome de Jesus a rejeitar o medo, a rejeitar a paralisia, a rejeitar o pessimismo e a saber que no Senhor Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos trabalhar, irmãos. Vamos servir a Deus, irmãos. Vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos esperar que no tempo certo a gente vai colher. Esse não é um trabalho perdido. Eu não quero perder o meu tempo. Eu espero que você também não queira perder o seu. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.